Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vão estar assistindo o vídeo, né? Bom, eu sou o Jonathan de Souza Nogueira. Vou conversar um pouquinho aqui sobre a prova, né, da primeira fase e espero que a gente possa ter um diálogo que fomente algumas discussões aqui e acrescente alguma coisa para vocês, tá certo? Bom, deixa eu começar primeiro mostrando de onde eu venho, né? A minha formação, eu sou formado em História. Depois de um tempo, eu senti a necessidade, né, de voltar para a universidade. Então, eu fui para a Unilab e lá eu fiz bacharel em Humanidades pela Unilab. Também fiz Sociologia. Sou especialista em gestão escolar. Depois que eu entrei na rede municipal de Fortaleza, eu percebi que a gestão é um lugar onde a gente pode ampliar nossas ações enquanto professores, né? É óbvio que em lugares diferentes. Atualmente eu estou em sala de aula, já são 13 anos de sala de aula, esse ano agora completou 13 anos, e dentre essas experiências do chão da sala de aula, experiências que envolvem a questão da escola de tempo integral, eu tenho a EP, eu fui professor em 2013 e 2014 de uma escola de educação profissionalizante em Canidé, e era interessante porque nessa época as escolas profissionalizantes elas tinham meio que um estigma, né? Elas eram mal vistas porque muitos professores diziam que era uma educação que formava mão de obra para o mercado barato. Então havia muito preconceito sobre esse novo momento das escolas profissionalizantes. Então, assim, a gente que estava vivenciando a escola profissionalizante naquela época, a gente sentia que não fazia sentido aquele discurso e aquele preconceito que muitas vezes vinha de fora. Então, foi uma experiência muito boa. A minha segunda experiência numa escola de tempo integral foi numa ETI que fica lá no Aquiraz, no interior, né? Assim, no interior que eu digo porque era uma zona rural. Então, assim, por mais que Aquiraz, né, não esteja na definição de interior, mas a escola que a gente dava aula era uma escola do campo, né, uma escola bem afastada. Então, assim, tinha todos os desafios de se viver numa escola afastada, né, desafios tecnológicos, desafios, enfim, com a falta de determinados insumos, mas era uma educação ali que a gente tentava improvisar com o que dava dentro daquele contexto integral. E a minha última experiência vem sendo na rede municipal de Fortaleza, né? Eu fui aprovado nesse último concurso, virei servidor público e escolhi estar numa escola de tempo integral, porque eu entendia que era uma forma de desenvolver trabalhos que possivelmente em outros locais eu não conseguiria pela falta de tempo mesmo, tá? Então esse sou eu e esse é um pouco do meu percurso até chegar aqui. Bom, para a gente começar a conversar sobre isso, sobre esses objetivos das ETIs, eu trago aí a portaria 2036, de 23 de novembro de 2023, onde ela traz alguns fatores que eu acho que são importantes para que a gente possa conversar hoje aqui sobre quais são esses objetivos. A primeira delas é entendendo que essa educação integral, ela busca, né, uma concepção de educação onde esse estudante seja entendido de uma maneira mais holística possível, né? Entendendo que a gente vai fazer essa discussão um pouquinho mais à frente, que a educação de tempo integral é diferente de escola de tempo integral. A gente vai fazer essa distinção um pouquinho mais na frente. Mas é importante entender que os professores que estão nessas escolas de tempo integral, eles precisam entender que os processos formativos, eles são diferentes. E nesse processo, dentro desse contexto, né, de processos formativos diferentes, é importante levar em consideração, por exemplo, os processos cognitivos, sim, mas também os processos físicos, os processos sociais, os processos emocionais, culturais, políticos. Então, pensar a educação de tempo integral é pensar esse sujeito na sua integralidade, dentro desse contexto que eu acabei de mencionar. Então, a educação de tempo integral ela tem por esse objetivo desenvolver dentro desse sujeito essas outras habilidades, que não apenas a habilidade cognitiva. Entendendo, por exemplo, no artigo 2, né, que esse desenvolvimento ele se dá a partir desse processo histórico de levar em consideração, por exemplo, a realidade desses alunos. A escola de tempo integral, ela precisa entender onde ela está situada. Por que isso é tão importante? Para que a gente possa perceber quais são as potencialidades, quais são as dificuldades de você trabalhar ali. Porque a educação de tempo integral, ela não é
quando a gente fala sobre educação de tempo integral, muitas vezes o que se entende é que é mais tempo na sala de aula, mais tempo na escola. Mas entender que esse mais tempo está sendo feito o quê? O Arroyo vai dizer, né, que se eu dou mais tempo para esse aluno e só dou conteúdos, mais conteúdos, eu estou fazendo mais do mesmo, eu não estou rompendo essa lógica tradicional de, enfim, da educação, mais tempo. É preciso pensar a educação a partir dessas particularidades. E a educação de tempo integral, por ela ter mais tempo, ela acaba tendo, digamos assim, possibilidade de fomentar essa formação nos seus mais amplos campos, né? E aí o ponto 6, né, o artigo 6 traz isso, que a educação é essa que talvez que promova, né, essa justiça social. Quando um pai deixa aquela criança ali 7 horas, 7h30 e vai buscar em 5 horas, o que é feito dentro daquele processo que ajuda aquela família a superar realidades difíceis, né? A educação de tempo integral, ela é esse suporte para essa família, né? Que muitas vezes passa de fora, não tem com quem deixar, e o aluno acaba ficando ali. Só que ela não pode ser vista, a educação de tempo integral, apenas como um depósito. Ela tem que ser vista como um lugar onde floresça o desenvolvimento de potencialidades nos mais variados campos. E aí a gente já vai começando a fazer essa distinção, entendendo que escola de tempo integral é uma coisa, educação de tempo integral é outra, porque nem toda escola de tempo integral pratica a educação de tempo integral. Porque, de novo, muitas vezes a lógica que se é entendida dentro dessa escola de tempo integral é assim, mais tempo. Mas o que é que eu faço com mais tempo? Cadê a base diversificada? Projeto de vida, enfim, o empreendedorismo na escola profissionalizante, você tem o protagonismo na escola de tempo integral. Então, o que é desenvolvido nessas disciplinas da base diversificada para que essa formação ela seja o mais holística possível, né? E aí eu acho que é importante a gente conversar, né, sobre o que é essa educação. E aí eu trago esses 4 pontos para a gente entender que a educação de tempo integral é uma educação integradora. O que é uma educação integradora? É uma educação que vai buscar reconhecer esse indivíduo, trazer esse aluno para o centro do processo. É uma educação que vai integrar saberes que são produzidos dentro daquele contexto educacional. Uma educação integradora é aquela que promove a integração da comunidade do qual essa escola está inserida. Então, a escola de tempo integral, quando promove uma educação de tempo integral, ela é uma escola que ela integra saberes, habilidades, valores, pessoas, e aí ela começa a articular esses saberes nesse processo de quê? De o que é que eu sou bom, o que é que o meu colega é bom, o que é que o meu aluno é bom, o que é que a família ela é boa, para que a gente possa construir uma teia, né, de saberes e valores para fomentar esse processo educacional. Isso tenta, de vez, superar o desafio dessa fragmentação do saber, né? Muitas vezes a escola de tempo parcial, o professor entra da sua aula, vai-se embora, não tem esse contato com o outro professor. Dentro do contexto integral, os professores têm mais contato, porque passam um dia ali. Então, assim, há possibilidades da superação dessa fragmentação do saber, de marcar atividades que estejam conectadas. Então, a educação de tempo integral é isso, né? Ela, ao mesmo tempo que ela integra saberes, ela articula esses saberes, ela possibilita esse planejamento e, sem sombra de dúvida, acho que isso que é o mais importante, a educação de tempo integral é aquela que ela vincula as práticas que são ensinadas ou aprendidas dentro dessa construção coletiva, elas têm que estar associadas à vida cotidiana. Senão é educação vazia, senão é educação que não tem sentido, senão é educação que não toca aquele indivíduo que está ali naquele processo. A educação, ela não está apenas presa dentro dos muros da escola. Essa educação está nos mais variados locais. E aí, pensar a integralidade dos sujeitos, né, na sua formação cognitiva, na sua formação física, formação social, emocional, ética, estética, cultural, é pensar essa escola de maneira ampla. Isso é educação de tempo integral. Isso é o papel que essas escolas devem proporcionar para esses indivíduos. Isso não acontece se o aluno não está no centro do processo. Se a escola ainda é aquela denunciada pelo Paulo Freire, né, da educação bancária, do professor chegar e depositar o saber na cabeça do menino. Esse tempo não permite mais que aconteçam determinadas práticas. Dentro do contexto integral, o aluno precisa estar envolvido ativamente, o aluno precisa ser protagonista junto, obviamente, daqueles sujeitos que fazem a educação naquele processo.
E aí eu só trago o aluno para o centro desse processo quando eu entendo algumas coisas. Por exemplo, que essa categoria aluno é uma categoria generalizante, que muitas vezes o aluno está ali fardado, alimentado, mas eu não sei a história daquele aluno, eu não sei qual a comunidade que ele vive. Então, primeira coisa, reconhecer que essa categoria é generalizante. Então, é importante perceber, conhecer um pouco a história de vida do meu aluno. Segundo, reconhecer que esse aluno ele é dotado de direitos. A educação que está sendo ofertada ali não é um favor, é um direito daquela criança. Então, ela precisa ter a melhor educação possível dentro daquele processo. Agora, eu só consigo fazer tudo isso se eu reconhecer o lugar que esse sujeito vem. Porque o lugar diz muito sobre quem nós somos, né? Eu gosto muito da definição do Milton Santos sobre território, né? Onde ele vai dizer que não é apenas natureza, o território não é apenas a natureza, mas também é o sentimento de pertença, de identidade, são as nossas histórias que são vinculadas àqueles lugares. É impossível arrancar isso da gente, né? E aí eu gosto muito dessa frase que ele vai dizer, não há como arrancar de nossa identidade os espaços que nos deformam ou formam. Então, qual é o contexto que aquela escola está inserida, que esses alunos entram todo dia por aquele portão? Isso tem que ser levado em consideração. E se eu não levo isso em consideração, que educação é essa que eu estou pensando para os meus alunos? Uma vez que é preciso levar, é preciso pensar na integralidade, é preciso pensar de que a escola não paira no ar. Ela faz parte do processo onde ela está inserida dentro de uma comunidade. Então, é importante pensar essa comunidade a partir desses processos também, né, educacionais. Nessa perspectiva, temos a oportunidade de aprender um pouquinho sobre a aprendizagem cooperativa solidária, que é uma dessas experiências de pensar a integralidade, de pensar o contexto como um todo, né? E aí nós temos, por exemplo, o Prece, né, como esse exemplo de escola que utiliza dessa metodologia que é a aprendizagem cooperativa solidária. Bom, para que a gente possa falar um pouquinho, né, devido ao tempo, a gente vai falar aqui sobre o que é, né, na verdade, essa aprendizagem cooperativa solidária. Ela é uma metodologia que foi desenvolvida, né, e ela tem como base 3 princípios, que é a cooperação, a solidariedade e a liderança estudantil. Cooperação, né, dos alunos estarem ali ajudando uns aos outros para que todos possam se desenvolver. Eu só consigo fazer isso se eu gerar um sentimento de solidariedade, de eu não estar sozinho e eu não querer estar sozinho, que isso também é um fato importante, né? E isso se dá a partir do quê? De um protagonismo que é estimulado, a partir dessas lideranças estudantis. Aqui eu trago algumas premissas da aprendizagem cooperativa solidária para que a gente possa pensar. Não vou conseguir me ater a todas, mas eu gostaria de falar uma específica, tá certo? Então, a construção dessa aprendizagem cooperativa, ela se dá pela desconstrução de um elemento competitivo individualista. Nós estamos tão embriagados por essa lógica ocidental capitalista, né, da concorrência, que isso nos afasta do que realmente é a aprendizagem cooperativa solidária. E aí, ó, as 5 premissas que eu trago, por exemplo, reconhecer as emoções. Não dá para a gente simplesmente fingir que não existe, as emoções não afetam no processo de ensino-aprendizagem, né? Cultivar o espírito de solidariedade que a gente estava falando, né? De você reconhecer que o outro também precisa de você e você precisa do outro, né? Trabalhar cooperativamente, preparar a liderança estudantil, mas nada disso acontece, e aí eu vou me ater um pouquinho mais nessa aqui, que é desenvolver a autodeterminação. O Sócrates, ele tinha uma frase que era o seguinte: a minha mãe é uma das melhores parteiras da Grécia, mas ela não consegue dar à luz a mulheres que não estão grávidas. A educação, ela só é libertadora quando a gente consegue fazer com que essa autodeterminação seja desenvolvida nesses indivíduos. Para quê? Para que eles possam mudar as realidades das quais eles estão inseridos. Por último, é importante pensar uma educação em que envolva as emoções, uma educação que coloque esse indivíduo no centro do processo. Educação essa que traga a sociedade, o contexto que esse indivíduo está inserido, para debater, para discutir, para conversar sobre onde é que eu estou, né? Quais são as coisas que eu posso ajudar. Sem sombra de dúvida, a aprendizagem cooperativa solidária ajuda nesse processo a criar essa autonomia de pensamento, essa autodeterminação. Para quê? Para que a gente possa criar processos de ruptura. Ruptura com a violência, ruptura com a pobreza, mas sem sombra de dúvida, ruptura com essa educação que ela não é libertadora, é uma educação bancária. Para tudo isso, a gente precisa levar em consideração esses aspectos.
Obrigado, era isso. Espero que tenha surgido bons debates aqui.